Bom dia, Bom dia, Tidé. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cris. Ai, Cris. Bom dia. Bom dia. Claudinate, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Brunão. Bom dia, Bom dia, Nath. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Thales. Pessoal, para vocês que chegaram agora, o Christopher chegou aí. Vamos aguardar mais 2 minutinhos, esperar dar 8h05, 5 minutos, para quem ainda está tentando entrar, conseguir pegar do início, tá? A gente inicia. Pessoal, vamos começar então? Deu a hora, são 8h05. Deixa só eu brevemente introduzir como é que a gente vai fazer. A gente vai seguir um processo um pouco diferente do que a gente fez na semana passada,
Tendo em vista que a gente tem pouco tempo de aula, a gente tem aí, arredondando, né, 1 hora de aula, que é um período curto para o assunto que a gente vai trabalhar. A gente combinou com o Christopher de, durante a aula, vocês fazerem a pergunta, as dúvidas que vocês tiverem, vocês jogarem no bate-papo, tá, daqui do Meet mesmo. Vocês joguem aí a pergunta de vocês. Ao final da aula, eu vou pegar essas perguntas, vou fazer uma seleção delas, e aí vou enviar para o Christopher posteriormente. E aí, durante a semana, o Christopher vai responder essas perguntas para a gente, e aí eu vou enviar lá no grupo da igreja para que, então, essas perguntas sejam sanadas, e a gente tenha até mais tempo de resposta, né, caso seja necessário, não fica aquela agonia. Porque para vocês, né, só para explicar para vocês, o Christopher, ele tem culto na igreja dele às 9h30, se eu não me engano é esse o horário, então é um tempo bem apertado para ele sair aqui da aula e correr lá para o culto. Então, Pastor Christopher, acho que Danilo, a conexão dele caiu aí. Mas então acho que a gente já pode iniciar e Tá bom, desde já presbítero. agradeço aqui em nome da igreja pela generosidade aí de servir e de ajudar aqui a gente. Deus abençoe. Amém, irmãos. Uma alegria estar santificando o dia do Senhor com vocês, estudando esse assunto da vida cristã, que é a história, a teologia histórica, e uma alegria também. A alegria que hoje é o dia que vai voltar o culto aqui na igreja. Não tô conseguindo me conter de alegria. E graças a Deus, Danilo teve essa ideia para a gente com relação ao conteúdo. Presbítero Bruno, então o senhor poderia orar, já que o Danilo, por favor. Posso. Santo Deus, nós queremos louvar o teu nome aqui nessa manhã que o Senhor criou e pedimos a tua direção em tudo que nós vamos meditar aqui diante da tua palavra. Que o Senhor abençoe o pastor Christopher, a sua igreja hoje, Pai, essa comunidade, e nos abençoe aqui também para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nós hoje daremos continuidade ao nosso estudo acerca da teologia histórica. Na aula passada nós estudamos sobre o conceito de teologia histórica, alguns princípios importantes para nos nortear nesse estudo desse tema e desse fazer teológico tão encantador, mas ao mesmo tempo, se não for feito de uma forma correta, com o espírito um pouco sobre o conceito de heresias e, por último, finalizamos com o estudo de caso do Novo Testamento. Ou seja, nós procuramos na Escritura Sagrada do Novo Testamento qual era o critério as doutrinas, a negação das doutrinas concernentes à Trindade e à divindade de Cristo. Essas, sem dúvida, são em uma ordem hierárquica as primeiras. Mas também nós percebemos que o Novo Testamento não relega a um assunto de não essencialidade a doutrina da salvação e a doutrina da Escritura. Então, talvez numa ordem hierárquica seria Trindade, ser de Cristo, por consequência, salvação e Escritura, ou Escritura e salvação. Então, nós vimos esses aspectos e agora nós vamos aplicar isso caminhando pela história da igreja. O presbítero Danilo me passou esse tópico, as controvérsias da igreja, com essa ênfase no 2º e 4º século, nesse início da era cristã. E assim nós vamos caminhar. Na aula passada, queridos, nós finalizamos, ou melhor, nós passamos por esse slide como um dos slides finais. Eu espero que o eco não esteja atrapalhando vocês, tá, irmãos? Que eu estou aqui no salão de reunião da igreja, já para facilitar também o tempo. Então, esse foi um dos áudios finais que nós tivemos, e agora nós vamos focar nesses 3 tópicos aqui, nesses 2 tópicos.
Nós vamos ver cada uma dessas heresias de uma forma resumida e abreviada, mas tentando expor os principais princípios dela, cada uma nessa ordem, né? A ordem da doutrina com relação à teontologia, à trindade, a cristologia, isto é, o ser de Cristo, as doutrinas escatológicas e a doutrina soterológica, da salvação. Então vamos lá, irmãos. Começando então, primeiramente, com a heresias e controvérsias teontológicas. Elas são variações delas duas, né? E essencialmente as duas são a mesma coisa. Se vocês perceberem, as duas começam com a mesma palavrinha: monarquianismo. Monarquianismo. Um é dinâmico, outro é modalista. Essa palavra, sem dúvida, lembra vocês a palavra monarca, né? Monarca, mono vem do grego de um, é apenas um que governa, um que é rei ou algo do tipo. Esses dois nomes expressam já o que é que vai estar por trás de cada uma dessas heresias, que é a negação da pluralidade das pessoas da Trindade. E, por consequência, então, irmãos, essas heresias trinitarianas, elas têm íntima ligação com as heresias cristológicas, porque se elas afetam a Trindade, consequentemente, elas vão afetar a cristologia. Então, nós não vamos, quando nós formos ver as heresias cristológicas, nos debruçar com muito... Ou melhor, nós vamos agora, na doutrina da Trindade, as heresias da Trindade, ver algumas coisas que já anunciam as heresias cristológicas que nós veremos, né? E parecerá uma mera repetição, mas não é, porque há uma íntima ligação entre essas duas, as heresias teontológicas e as heresias cristológicas. E só para os irmãos terem por certo isso, o credo atanasiano, é um credo que eu vou fazer referência no nosso estudo, ele é muito claro quando diz que se alguém não professar essa fé da Trindade que nós professamos e a fé na dupla natureza de Cristo em uma só pessoa que nós professamos como igreja cristã ortodoxa, reformada, nós não podemos ser salvos, porque essa doutrina é realmente essencial à salvação. Então vamos lá, irmãos. Primeiro, o monarcanismo modalista ou sabelianismo, que também afetou a doutrina de Cristo, mas especificamente foi como uma consequência da sua doutrina da Trindade. Sabélio, irmãos, ele viveu em Roma cerca de 215, né, ali nesse período. A maioria desses homens do segundo século é em certas datas, mas é uma aproximação ali entre o século II e o século III. E ele, em sua doutrina da Trindade, ele enfatizava muito a unidade em detrimento da pluralidade. Qual era a consequência? Se eu enfatizo a unidade em detrimento da pluralidade, no final das contas, Deus não é uma pluralidade de pessoas subsistindo em um só Deus, que é o que nós professamos, mas há apenas e absolutamente um Deus sem pluralidade alguma. Qual era o ponto? O princípio hermenêutico dele, da doutrina da Trindade, era enfatizando a economia em detrimento da ontologia. O que é economia, irmãos? É uma palavrinha bonita que foi criada nesse contexto dessa teologia para lidar com a maneira ou a administração ou o papel de cada pessoa da Trindade nas suas obras externas. Tudo que uma pessoa da Trindade é, irmãos, a outra também é. O Pai é criador, o Filho é criador, o Espírito é criador. Porém, na revelação, essas coisas são ensinadas, mas na revelação, uma obra tem ênfase em uma das pessoas. E o ápice dessa distinção está na encarnação e morte de Cristo. Foi o Filho que encarnou e o Filho que morreu e o Filho que ressuscitou. Não foi o Pai que encarnou, não foi o Pai que morreu, não foi o Pai que ressuscitou dentre os mortos. Então, tudo que uma pessoa da Trindade é, a outra também o é e o faz, com uma única distinção absoluta. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Pai, e o Filho não é o Pai nem o Espírito. Então, é a distinção em cada pessoa da Trindade. Elas são iguais em poder, em glória, em honra, em majestade, distintas apenas pela pessoalidade, é o que o nosso catecismo chama de propriedades pessoais. Eu queria, inclusive, já pedir que algum irmão que estiver no celular aí abrisse o catecismo de Westminster, porque um momento eu vou pedir para ser lido, eu esqueci de botar aqui os nossos slides, e quando for ao momento eu vou falar, tá bom? Então, qual era a consequência? Ele negava a humanidade de Cristo, né? Qual era a base, irmãos?
era o sincretismo de cosmovisões que resultava num judaizantismo e um racionalismo. E vocês vão perceber, irmãos, que todas as heresias, praticamente todas as heresias, elas têm por base o racionalismo. O que é o racionalismo, irmãos? O racionalismo é o esforço de reduzir toda a realidade a uma hermenêutica absoluta da razão. Se não é possível interpretar pela lógica, então não é verdadeiro. E tudo eu devo encaixar nos moldes da lógica. Irmãos, não é que a lógica ela seja errada, muito pelo contrário, nós somos seres racionais, Deus nos criou racionalmente, e a irracionalidade é pecado. Aí, é importante deixar claro isso, a irracionalidade é pecado. Porém, queridos, a lógica ela não foi estabelecida, a razão, como a intérprete absoluta da realidade. O intérprete absoluto da realidade é Deus, ou seja, a sua revelação. A razão é um instrumento da revelação. E depois que nós entendemos os princípios e as lentes pelas quais nós vamos interpretar a realidade, a razão ela nos dá, então, o caminhar pela criação e pela revelação geral. Mas, normalmente, essas heresias, elas utilizavam o racionalismo. Por quê? A razão não consegue apreender em absoluto, embora consiga entender a expressão externa, mas não consegue apreender em absoluto a doutrina da Trindade, por exemplo. Um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Um Filho, Deus Filho, que é plenamente Deus, plenamente homem, em uma só pessoa. A gente consegue discorrer isso em termos de proposições, mas nós não conseguimos aprender a sua magnitude, né, a grandeza dessa verdade. Então, todas essas heresias que nós vamos ver aqui, todas, irmãos, com exceção das heresias escriturológicas, elas têm o racionalismo como base. E, em algumas, uma influência maior do judaísmo. O judaizantismo, ele passou a desprezar a divindade de Cristo desde o princípio, e isso foi base para algumas heresias que surgiram. O resumo, então, irmãos, dessa heresia do monarquianismo modalista é que o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três modos. É daí que vem a expressão modalista. O Filho, o Pai e o Espírito são três modos ou formas de Deus se manifestar. Não são três pessoas distintas, mas três formas, três modos. Por isso que é monarquianismo, porque só há um Deus em absoluto, não é um Deus e uma pluralidade de pessoas, mas é um Deus e uma pessoa, acabou, é isso. E esse Deus, que é essa pessoa absoluta, ela vai se manifestar de três formas distintas. Uma hora ele se manifesta como Pai, uma hora ele se manifesta como Filho, uma hora ele se manifesta como Espírito. E aí, normalmente, é um desenvolvimento disso, que alguns modalistas vão dizer, no Antigo Testamento foi o Pai, no Novo Testamento, naquele período do ministério de Cristo, foi o Filho, e depois foi o Espírito. Então, há variações nesse sentido, mas a base é a mesma, são modos de Deus se manifestar. E, irmãos, como eu até usei esse exemplo na aula passada, mas não foi só naquela situação da sala de catecúmenos que eu lidei com essa situação. É muito comum encontrar no meio da igreja evangélica, presbiterianos, irmãos, crentes, quando vão falar sobre a Trindade, falarem dessa forma, desse modo, dessa maneira de se expressar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três formas de Deus se manifestar. Não são três formas de Deus se manifestar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. É o único Deus que subsiste em três pessoas distintas. Então, a maneira de se expressar, irmãos, preserva a unidade da divindade e a pluralidade, a triunidade da Trindade. E como consequência, irmãos, Cristo, ele é divino, mas não é uma pessoa distinta. E isso aqui é importantíssimo, irmãos. Ele é apenas uma forma de manifestação de Deus. Queridos, esses tópicos que vocês viram nesses slides aqui vão aparecer em todos os outros slides. Foram os tópicos que eu julguei que resumiriam a heresia e que seriam objetivos, né? E que, de alguma forma, nós veríamos aquilo que nós vimos na aula anterior. Alguns princípios gerais sobre, especialmente o sincretismo e o que é que eles falam acerca de uma doutrina. Então, primeiro ponto, esse aqui é o monarquianismo modalista. Pai, Filho e Espírito Santo são três modos de Deus se revelar, não três pessoas. E então vem o monarquianismo dinâmico, ou patrianismo, irmãos. Ele não teve apenas um proponente apenas, né? Um criador, mas nesse caso aqui teve mais de um, mas eu destaco esse aqui, o Paulo Samazota,
que viveu ali em cerca de 2060, ali no terceiro século. E qual é o princípio deles, irmãos? Novamente, enfatiza a unidade em detrimento da pluralidade. Só deixando claro, irmãos, pluralidade é diferente de pluralismo, tá? Pluralismo é uma filosofia, uma cosmovisão. Pluralidade é simplesmente o fato ou a realidade plural, diversa. O mundo é plural, né? Eu sou eu, você é você. Nós somos distintos. Então, isso aqui estabelece uma pluralidade. Mas nesse caso aqui, não é pluralismo, é pluralidade. Então, enfatiza a unidade em detrimento da pluralidade, também negando a divindade de Cristo. Mas aqui tem uma diferença, irmãos. Aqui não é simplesmente o Filho ou o Espírito Santo, são modos de Deus se manifestar. Aqui, por isso que também é chamado de patrianismo, enfatiza categoricamente apenas o que se chama de Deus Pai é Deus. Apenas o Pai é Deus. Quem é o Filho? Isso aqui é uma influência do judaísmo. O resumo é: apenas o Pai é Deus. O Espírito é o poder de Deus, uma força, não uma pessoa. E Jesus foi apenas um homem que foi adotado como filho ao receber o poder de Deus. Irmãos, o nome dessa heresia é chamado ebionismo, ou adocionismo. Então, o monarquianismo dinâmico, para se sustentar, ele usa uma outra heresia. Então, heresia em cima de heresia, irmãos. Para você ver, quando começa, o negócio não para, não. Heresia em cima de heresia. Cristo, na verdade, não era Deus. Quem é apenas Deus é o Pai. Cristo foi um homem que viveu sobre a face da terra, que o Pai, que é realmente o Deus, quis adotá-lo como seu filho. E então, ele foi adotado como filho divino, mas não era o próprio Deus, não era Deus, não tinha o mesmo ser de Deus. E o Espírito Santo era meramente um poder, uma força. E aí eles usam aquele texto do batismo de Cristo: esse é meu filho amado em quem me agrado, que ele foi batizado ali, que ele foi adotado ali no batismo, e que o pai o abandonou, e ele deixou de ser filho lá na cruz, quando ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Irmãos, não é à toa a sabedoria do nosso Deus, que Mateus, por exemplo, quando escreve aos judeus o seu evangelho, ele mostra Cristo sendo adorado desde a sua infância, desde quando ele era bebê. Ele mostra as profecias concernentes ao rei Messias, que era divino, sendo cumpridas desde o seu nascimento. Para deixar claro o seguinte, e aí João especialmente começa o seu evangelho: o verbo no princípio, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Quando ele coloca a palavra era, irmãos, que a nossa tradução coloca por era, ali no grego não é um era no sentido de, que nem no português, né? Esse passado, esse tempo passado significa isso, né? Não é ele foi, como ele foi no passado e deixou de ser hoje, não. Ele foi no passado e continua sendo hoje. Ele estava com Deus, ele era o próprio Deus, e o verbo, que continua sendo o verbo eterno de Deus, se fez carne. Então, os apóstolos, eles sempre expressaram a doutrina da divindade de Cristo, irmãos, refletindo uma oposição. Claro que não existia à época ainda essa doutrina, mas já na sabedoria de Deus nós já tínhamos todas as bases para refutá-la, essa ideia de adocionismo. Por isso, como eu falei, Jesus não é o Filho eterno de Deus, e ontologicamente não é igual ao Pai, mas foi um homem adotado no momento do batismo. Então, irmãos, tendo visto essas duas heresias trinitarianas, vamos lá, só para os irmãos de alguma forma terem na cabeça: monarquianismo modal e monarquianismo dinâmico, certo? Vem então as controvérsias cristológicas, que são as que trataram do ser de Cristo, né, do que Cristo era. A primeira, irmãos, e talvez a mais conhecida de todas, é o arianismo. Eu digo mais conhecida de todas por diversas razões. Uma delas é que ainda hoje, irmãos, nós temos atuante no Brasil uma seita ariana. Os testemunhos de Jeová, eles são arianos. Eu não sei se eles se fazem de besta ou se... Dessa vez eu questionei se ele sabia o que ele estava ensinando era heresia, ele saiu correndo. Eu não sei se é porque ele realmente sabia ou se eu estava querendo fugir da confrontação. Mas sem dúvida, ela é a mais conhecida. Por quê? Porque ela
caminha no fluxo natural do coração do homem quando não entende e interpreta corretamente muitos textos da Escritura Sagrada. Ário, irmãos, foi um presbítero na igreja de Alexandria, viveu mais ou menos aí nesse período de 250 a 336, entre o século III e o século IV. Ele tinha uma ênfase, o seu princípio era a unidade e uma negação da divindade. Em suma, irmãos, o que Ário defendia em termos de trindade era o monarquianismo, é um tipo de monarquianismo dinâmico, mas o filho não foi adotado, o filho foi criado. Então, realmente, o filho era um ser sublime, quase que divino, mas não era Deus. E nesse aspecto, ele não veio a ser adotado, né? Ele realmente, que Jesus era essa criatura sublime de Deus, mas não era o Filho eterno de Deus, não era Deus Filho. Então, no final das contas, há uma negação da divindade de Cristo. Novamente, o que está por trás dessa heresia é o racionalismo, uma tentativa de lidar com os textos bíblicos da revelação de uma forma racionalista, de uma forma enviesada, não, uma forma incompleta, porque não analisa um texto à luz de outro texto, mas simplesmente foca em apenas um texto bíblico, e resultou nesse resumo aqui. Apenas o Pai é Deus, não gerado nem criado. O Filho é gerado e criado antes da criação ex nihilo. E é a criatura mais sublime de Deus. O que é isso, irmãos? Ário, ele dizia que o Filho não era simplesmente uma criatura como nós o somos, porque nós somos criados, na descrição de Gênesis 1 a 2, ex nihilo, do nada. O Filho ele foi criado anteriormente a isso. Ele é a criatura mais sublime de Deus. Ele é o ser mais majestoso, maior do que qualquer um. Porém, ainda assim é uma criatura. Irmãos, essa heresia é terrível e gerou, como a gente chama aqui no Nordeste, né? Não sei se chama em Pernambuco, um rebuliço muito grande na igreja daquela época. Houve concílio, houve ataque, houve polêmica entre pastores. Essa heresia tomou conta de boa parte da igreja ocidental, e poucos homens estavam defendendo a ortodoxia. Mas, graças a Deus, a ortodoxia sobre Cristo foi preservada, irmãos, apesar de quase isso se esvair pelas nossas mãos. E isso nos mostra aquilo que nós vimos na aula passada. Cristo, a teologia histórica nos ajuda a ver Cristo preservando a sua igreja e cumprindo a sua promessa. Eu conduzirei vocês à verdade e preservarei a minha igreja até o fim, inclusive no aspecto doutrinário, irmãos. Então, nesse sentido, Cristo não é Deus, não possui a mesma substância do Pai, mas é uma criatura de Deus, Pai. Qual foi a refutação, irmãos? A refutação foi o credo niceno e o credo atanasiano. Atanásio foi um dos homens que se opuseram ao arianismo de uma forma muito, muito forte. E Deus dotou esse homem, irmãos, com uma capacidade muito grande para exatamente isso. Uma grande heresia exigiu de um grande homem levantado por Deus, apesar de ser contrassenso porque ele era baixinho, ele era muito baixinho, mas foi um grande homem de Deus que levantou-se para defender a verdade. Eu queria, irmãos, passar um dever de casa, sugerir para os irmãos, se for possível, agora, depois da aula ou durante a tarde desse dia do Senhor, vocês procurarem na internet credo atanasiano e lerem esse credo. E vocês vão ver como que ele é sublime, ele é preciso, ele não deixa margem para erro no tocante à trindade e à divindade de Cristo. Se eu não me engano, são 40 proposições, são 40 artigos compondo esse credo. Realmente ele é belíssimo de ser estudado, professado e subscrito. A segunda heresia, irmãos, é o nestorianismo. Nestório, irmãos, ele viveu entre 428 e 431. Ou melhor, ele atuou nesse período, 428 e 431. E ele atuou também na cidade de Constantinopla, uma das cidades daquela época, né, na Ásia. Qual era o princípio, irmãos, do nestorianismo, né, desse homem? Ele fazia uma separação. Veja aqui, irmãos, é uma separação, não uma distinção. Isso aqui são duas coisas diferentes. Separar é uma coisa, distinguir é outra. Ele fazia uma separação entre as duas naturezas de Cristo, objetivando
conservar a plena humanidade de Cristo. E, novamente, com base no racionalismo. Deixa-me deixar claro essa questão, irmãos, da separação e da distinção. O nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver isso nos catecismos que nós vamos ler, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma pessoa, ele é em duas naturezas, possui duas naturezas em uma só pessoa. Duas naturezas distintas, que não se misturam, que não se confundem. Uma que a humanidade de Cristo não é divinizada, nem a divindade de Cristo é humanizada. Elas são distintas, mas elas nunca se separam. Elas sendo distintas, elas não se separam. Percebe? Então, e nessa unidade nós temos uma única pessoa. As heresias, irmãos, elas vão variar entre Cristo não tinha duas naturezas, mas tinha uma natureza. Cristo tinha duas naturezas, mas separadas, não simplesmente distintas. Cristo era uma só pessoa ou duas pessoas em uma natureza. Então, todos eles vão, de alguma forma, tentar rearranjar essas categorias. Quando a Escritura revela, e nós professamos, que ele é plenamente Deus, plenamente homem, duas naturezas distintas, mas inseparáveis, em uma só pessoa. Então, o nestorianismo, ele separava as duas naturezas para conservar a humanidade de Cristo. Parecia que ele estava bem intencionado, mas não. E aqui, irmãos, eu cito o Justo Gonzalez, acho que ele fez um resumo muito melhor, até pela complexidade da tese do nestorianismo. Ele diz assim: a alma e o corpo são ambos naturezas incompletas, e quando se juntam, formam a natureza incompleta, e quando se juntam, formam a natureza completa dos seres humanos. Desculpa, irmãos. O corpo e a alma são ambos naturezas incompletas, e quando se juntam, formam a natureza completa do ser humano. Então, na história está falando assim: o ser humano é 50% alma, 50% corpo. Quando ele se junta, forma 100%, certo? Aí ele continua: em Jesus, contudo, tanto a divindade como a humanidade são naturezas completas e, portanto, não podem se unir da mesma maneira em que o corpo e a alma se unem. Isso quer dizer que a união não é natural. Se eles não podem se unir, porque a natureza divina é completa e a natureza humana é completa, qual é a consequência? Cristo é Deus, sim, e Cristo é homem também, em duas naturezas. Só que não em uma pessoa. É em duas pessoas unidas por uma vontade comum. Então, veja, irmãos, o ataque dele aqui, ele pensou que resolveria esse problema dizendo que Cristo, ele realmente é Deus e homem. Está errado o arianismo que diz que Cristo não é Deus. Ele é Deus, sim. Ele é humano, totalmente humano. Só que essas duas naturezas, elas são completas, elas não têm como coexistirem juntas. A completa humanidade dele, corpo e alma, e a completa a divindade dele. Então, ele não pode ser duas naturezas distintas em uma só pessoa. Ele é duas naturezas separadas, formando, então, duas pessoas. E qual é o ponto da união? É uma só vontade. Isso, irmãos, é um grande erro, porque a Escritura nos mostra claramente que Cristo é duas naturezas em uma só pessoa. E, então, essa heresia foi refutada no credo ou na definição, é uma outra forma de chamar, definição de Calcedônia. Ainda, irmãos, o euticanismo ou monofisismo, tá bom? Vamos seguir. Se qualquer irmão tiver dúvida, não deixa de colocar ótimo, o Danilo aqui já colocou o credo atanasiano. Se alguém tiver dúvida, não deixe de colocar a pergunta aqui para a gente responder, tá bom, irmãos? Euticanismo vem desse homem, Eutiques. Ele viveu nesse período de 378 a 455 e defendeu por um princípio o seguinte: há em Cristo, desculpa, irmãos, há em Cristo somente uma natureza. É daí que vem esse nome monofisismo. Porque mono, vem do grego, significa uma, e physis, ou physis, vem do grego que também significa natureza, né? A realidade concreta. Então, monofisismo é uma única natureza. E aí, novamente, é uma influência do racionalismo, subordinar a revelação ao crivo absoluto da razão. Todas essas heresias, irmãos, e a maioria dos erros, eles se propõe satisfazer de uma forma indevida a nossa razão. Por que satisfazer de uma forma indevida? Porque a revelação, ela satisfaz a nossa razão naquilo que está posto.
Mas quando a gente quer forçar um pouco mais aquilo que a revelação diz, para que, então, se satisfaça ao julgo absoluto, ao juízo absoluto da razão, então nós já terminamos descambando num racionalismo. A revelação ela é racional, mas ela não está subordinada ao tribunal da razão. A razão é um instrumento pelo qual nós entendemos a revelação. E quando os homens tentaram forçar a revelação na nossa concepção racionalista limitada, ou colocando a razão como juíza, gerou nesses erros e heresias. Então, qual é o resumo dessa heresia, irmãos? A humanidade de Cristo, mesmo que se encontre presente depois da encarnação, ficou de tal modo absorvida pela divindade que se tornou uma natureza com ela. Veja a sutileza, irmãos. Ele não está dizendo que Cristo não era Deus e não era humano. Ele está dizendo que Cristo era Deus e humano. Só que a natureza humana ficou tão unida à natureza divina que ele já não tem mais duas naturezas, ele tem apenas uma natureza. A humana foi divinizada. Irmãos, é essencial para a nossa salvação Cristo ser plenamente homem e plenamente Deus. Não é ter uma natureza humana divinizada, nem uma natureza divina humanizada. É ele ser, ao mesmo tempo, plenamente homem e plenamente Deus. Queridos, se ele não for isso, a nossa redenção não é possível, ela não existe. Alguns irmãos, eles caminham muito pelo... Isso aconteceu também na história da igreja, especialmente por um teólogo da Idade Média. Eu não sei se foi Ockham ou se foi... Estou esquecendo. Eu acho que foi Ockham, Guilherme de Ockham. Ele defendendo que... Eu creio que foi ele, não tenho certeza, mas na Idade Média. De que a obra de Cristo, Deus Filho ter encarnado, ter vivido perfeitamente, ter morrido, ter ressuscitado, tudo isso foi porque Deus quis de uma forma arbitrária. Então, arbitrariamente foi isso. Se Deus quisesse que isso acontecesse de outra forma, seria de outra forma. Um outro homem chamado, então, Anselmo, e a nossa tradição reformada segue esse princípio, ele diz, não foi arbitrário, foi como deveria ser. Ele precisou assumir a nossa natureza porque nós éramos homens e quebramos o pacto que Deus estabeleceu conosco. Ele precisava assumir o ônus do que nós éramos. Ele precisava fazer o que nós não podíamos. Não podemos no passado com Adão e não podemos fazer hoje. Ele assumiu perfeitamente a nossa natureza. Agora, se ele fosse simplesmente um homem, o que ele fizesse não teria valor algum, porque nenhum de nós pode fazer e nos tirar no amassado do pecado. Era necessário que ele fosse, e Deus fez isso no Evangelho, unisse alguém que fosse perfeitamente homem para nos representar em tudo, absolutamente tudo, e alguém que fosse perfeitamente Deus, para que então essa obra tivesse validade eterna, para que esse sacrifício fosse um sacrifício perfeito, para que essa obediência fosse uma obediência perfeita, para que então, unindo a nossa natureza divina, nós fôssemos eternamente aceitáveis diante de Deus. E a nossa natureza humana, a de Deus, nós fôssemos, a nossa natureza, a natureza de Deus fosse eternamente aceitável a nós, isso é, não nos causasse repulsa por o nosso pecado. Então, irmãos, Cristo ser plenamente homem, plenamente Deus, em duas naturezas e em uma só pessoa, é fundamental para aquilo que nós seremos na eternidade. Nós seremos exatamente como ele é. Nós só passaremos a eternidade em corpo. A criação física só pode ser restaurada porque ele assumiu a nossa natureza. Nós passaremos a eternidade em corpo porque ele está em corpo glorificado. E ele será eternamente Deus e homem, imutavelmente, irmãos. Queridos, vocês conseguem parar, assim, 5 minutinhos e pensar nessa verdade? Eternamente Cristo será Deus e homem, irmãos. Veja quão grande amor com o qual o Filho, o Pai e o Espírito Santo nos amaram, ao ponto do Filho assumir a nossa natureza não por um momento, mas pela eternidade. Pela eternidade. E essa heresia aqui, irmãos, como todas as outras que nós estamos vendo, ela simplesmente ataca a realidade da redenção. Essa é a base da nossa fé, irmãos, e nós não podemos abrir mão disso. Isso tem que estar muito claro em nós. Inclusive, Paulo, em Romanos, capítulo 1, destaca isso. Em Coríntios, capítulo 15, né, o ser de Cristo, ele é filho de Davi, filho de Deus. Ele é filho de Davi, um homem, ele é filho de Deus, é divino. Então, o resumo dessa heresia, irmãos, é que Cristo possuía duas naturezas,
e que, quando unidas na encarnação, se tornaram uma só. A humana foi divinizada. Ele é uma pessoa em uma natureza. Ponto. E, queridos, o credo de Calcedônia também refutou essa heresia, tá? No mesmo período. Então, irmãos, nós chegamos nas heresias escriturológicas, que diz respeito à escritura. Se os irmãos perceberem, todas as heresias da Trindade e da Cristologia ocorreram no século III, século IV. Todas elas caminharam nesse período. Só que essas duas que nós vamos ver, elas não estão tão distantes assim. Elas começaram antes. Isso nos mostra, queridos, que se são heresias escatológicas, isso nos mostra por onde é que Satanás sempre tentou atacar a igreja. Ele tentou atacar a igreja pela doutrina da Trindade e a doutrina da Cristologia, porque se os homens crerem errado nisso, eles vão se perder. Mas um dos primeiros ataques dele foi a doutrina da Escritura. Porque a Escritura que ensina a Trindade e o ser de Cristo. Se ele desqualifica a Escritura, se ele despreza a Escritura, se ele consegue fazer com que a igreja despreze a Escritura, com que os homens desprezem a Escritura, então ele está derrubando todo o resto. Então, irmãos, é interessante perceber isso. Esse movimento histórico. Veja, Marcião, ele residiu no Ponto, que é na Ásia, e depois foi residir em Roma. Ele viveu aproximadamente nesse período do ano 100 ao ano 160, no século II. E qual era o princípio, irmãos? Veja só que sutileza. Jeová, o Deus do Antigo Testamento, ele criou o mundo, sim, como os judeus falam. Mas esse Jeová é um Deus inferior. Ele é um Deus revanchista, ele é um Deus invejoso, ele é um Deus que julga, que castiga, que inventou a lei para prender e aprisionar os homens. O seu domínio é a matéria. E a sua norma é a lei, é o juízo, é o ódio, é a ira. Esse Jeová dos judeus no Antigo Testamento não é o Deus Pai de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, essa heresia do marcionismo, marcianismo, isso. Ele é um tipo de gnosticismo dualista, irmãos. Ele não é um gnosticismo, porque os estudiosos vão dizer que Marcião ele não admitia um conhecimento secreto, não. Ele caminha um pouco distante do gnosticismo, mas ele era dualista porque ele pegou o mesmo princípio gnóstico de interpretação da realidade, né? Havia um demiurgo, um Deus inferior, que criou a matéria, por isso a matéria é má, e Deus, que enviou Jesus Cristo, é o Deus bom. E Cristo, porque a matéria é má, não assumiu em carne, e aí isso resultou no docetismo. Ele viveu parecendo a carne, ele era um fantasma. E nesse sentido, Marcião, ele pega isso e dá uma modificada. No caso do demiurgo aqui é Jeová, o Deus do Antigo Testamento. Qual o resumo, irmãos, dessa heresia? O Deus do Novo Testamento é o Deus de amor. Enquanto Jeová, que é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus de justiça. Esse Deus do amor enviou Jesus para libertar os homens. Mas qual foi o grande problema? O grande problema é que os cristãos do primeiro século, que insistiam em interpretar a vinda de Jesus Cristo como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, não entenderam esse Deus de amor. Porque esse Deus de amor não tem nada a ver com o Deus do Antigo Testamento. Com isso, Marcião, irmãos, ele se opunha ao Antigo Testamento, dizendo que era um livro para os judeus, era um livro de Israel, e discordava dos cristãos que utilizavam como livro cristão, utilizavam o Antigo Testamento como livro cristão. Isso levou, então, irmãos, ao que ficou conhecido como o cânon marciônico, que era um cânon esfacelado. Primeiro ele cortava, jogava fora, efetivamente, o Antigo Testamento. A única coisa que estava certa ali era a descrição de Gênesis da criação, porque realmente Jeová criou esse mundo, a matéria é o seu domínio. Mas o Novo Testamento ele saiu esfacelando, irmãos. Então, ele excluiu o livro de Mateus porque era feito por um judeu para os judeus, o público-alvo eram os judeus, com muita citação no Antigo Testamento, dizendo que Jesus era cumprimento de profecias e está errado, ele, na cabeça dele, certo, irmãos? Ele vai e tirou Mateus. Lucas, ele preservou porque era o gentio que foi discípulo do apóstolo Paulo, que era o apóstolo aos gentios. Ele pegou as epístolas do apóstolo Paulo, revisou,
despiu ela de todo o judaizantismo que tivesse na cabeça dele, que era judaizantismo, que seriam as menções ao Antigo Testamento, as quais teriam sido acrescentadas pelos cristãos defensores do AT. Então, ele defende que das epístolas, apenas a de Paulo, porque era o apóstolo aos gentios, o Evangelho Lucas, e Atos, né, porque era um discípulo de Paulo, e ele ainda fez uma revisão desses livros, dizendo que quem acrescentou as citações do Antigo Testamento foram os cristãos do primeiro século. Eles que adulteraram as cartas de Paulo e de Lucas. Então ele formou um cânon maçônico. Irmãos, isso foi uma situação muito, muito séria no meio da igreja. Isso foi um estopim para que a igreja se apressasse no reconhecimento do cânon. Né? Os irmãos sabem que a igreja ela não criou o cânon, ela não criou a Bíblia, ela simplesmente reconheceu aquilo que foi recebido por inspiração divina. O problema é que, às vezes, uma igreja, em um determinado lugar, não tinha determinados escritos dos apóstolos, enquanto outra tinha. E por esse reconhecimento geral das igrejas de um determinados escritos, reconhecendo que eles eram apostólicos de autoridade divina, inspirados, a coerência interna desses escritos, etc., isso gerava um reconhecimento que era a palavra de Deus. Porém, irmãos, até o século II isso ainda não estava claramente definido. Alguns, por exemplo, não tinham acesso a Hebreus ou não consideravam Hebreus como apostólico, né, inspirado por Deus. Outros tinham dúvidas com relação a Judas, outros tinham uma dificuldade com o Apocalipse de João. Alguns achavam que 2ª e 3ª João, que é a nossa 2ª e 3ª João, não era de relevância para a igreja, não tinha doutrina ali, então ainda era um pouco difuso. E essa situação gerou à igreja uma pressão para que ela corresse e houvesse uma definição conciliar do que seria, do que nós reconhecemos como palavra de Deus. Qual é a consequência, então, irmãos, de Cristo? Cristo não era carne. Ele era visto que Jeová, o Deus inferior, criou a matéria e ela é o seu domínio. Jesus, ele não nasceu, ele simplesmente apareceu sobre a terra em aparência humana. E aqui resvala num tipo de docetismo. É um tipo de docetismo. Alguns irmãos vão sugerir que, os irmãos já devem ter ouvido falar disso, que o credo apostólico ele não foi feito pelos apóstolos, né? A igreja romana, ela cria uma história, né, uma historinha que não tem nenhuma comprovação histórica, de que cada apóstolo, são 12 artigos do credo apostólico, e que cada apóstolo, ele contribuiu com um artigo, e aí formou o credo apostólico com 12 artigos. A maioria dos historiadores da igreja vão dizer que não há nenhuma base histórica para isso, e muito provavelmente esse credo ele foi posterior, no século IV, V ou até mesmo VI. Mas alguns vão sugerir que o credo apostólico ele começa a se esboçar nesse período. Porque qual é o primeiro artigo do credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ou seja, o Deus Pai, que é o Deus de Jesus Cristo, esse é o Criador dos céus e da terra. Não é um Deus diferente. É esse o Deus do Antigo Testamento, que criou todas as coisas, é o Deus de Cristo, do Pai de Cristo. E Jesus Cristo é o seu único Filho. E aí, irmãos, no século III e IV, isso gerou a 2 concílios que definiram, que fecharam, né, o reconhecimento público da igreja do cânon do Novo Testamento, que foi o de Laodiceia, em 367, e o último, efetivamente, derradeiro, foi Calcedônia, em 451. Foi dali que todas as igrejas precisavam ter tranquilidade de que os bispos representantes de todas as igrejas, os presbíteros de todas as igrejas se reuniram, viram que cada igreja tinha adotado, o que estava acontecendo, quais eram as dificuldades. Então falaram, realmente, esses 27 livros, esses 27 textos são de autoridade divina, nós recebemos eles dos apóstolos e devemos usar para a construção da doutrina e edificação da igreja. Queridos, eu vou encerrar com isso aqui, tá bom? Pelo nosso horário. O último, irmãos, é o montanismo. E ele também é colocado aqui na heresias e controvérsias escritológicas, porque o grande ponto aqui foi exatamente a autoridade da Escritura Sagrada, irmãos. Por causa do seguinte, o Marcião, né, o Montano, ele viveu ali no século II, nós não temos exatamente a data, né, esse é mais geral ainda, na antiga Frígia. E qual era o princípio, irmãos? Montano, ele desprezava a palavra, porque ele dizia ter o Espírito Santo em comunicação direta com ele. Alguns historiadores
encontraram alguns vestígios de obras de Montano, escritos de Montano, em que ele se dizia o próprio Paráclitos. Paráclitos é uma expressão grega para se referir ao Consolador, aquilo que Jesus falou lá em João. E alguns vão dizer que não fica claro no escrito, porque é apenas um trecho, não é uma obra completa, se ele está se referindo a si mesmo como o próprio Espírito, ou se ele está falando nos termos de como alguém que se levanta e diz, eis que assim diz o Espírito Santo por mim, né? Então, porque a citação fala, eis que eu sou o Pai, o Filho e o Espírito Santo e digo isso a vocês, né? O Marcião falando, citando em referência a si mesmo. Na igreja do segundo século, irmãos, essa heresia ficou conhecida como nova profecia. Alguns, eu não encontrei certeza, por isso que eu coloco isso aqui entre interrogação, dizem que isso provocou o primeiro concílio da igreja. Tão sério foi o primeiro concílio depois de Atos 15, certo, irmãos? Atos 15, o concílio de Jerusalém foi o primeiro concílio, né? Então, o primeiro após essa era apostólica. Qual era o resumo, irmãos, dessa heresia? Montano, irmãos, ele se dizia o porta-voz do Espírito Santo e exigia o mais severo ascetismo, com base na chamada lei do Espírito Santo. No Antigo Testamento tinha a lei de Deus, depois com Cristo veio a lei de Cristo, e então agora com o Espírito nós temos a lei do Espírito. E ele declarava, era uma ênfase muito grande, não é que esteja errado isso aqui, certo, irmãos? Que está próximo o fim do mundo. Todos nós sabemos que a qualquer momento Cristo pode voltar. Então, nesse sentido, desde a sua ascensão, o fim dos tempos está próximo. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos e a consumação de tudo está próxima. Essa é a tônica da fé cristã. O problema é que Montano, ele enfatizava esse aspecto escatológico de uma forma muito proeminente, né? Então, porque o fim do mundo está próximo, as pessoas têm que viver de uma forma ascética. Então, era comum os montanistas deixarem de trabalhar, era comum os montanistas se dedicarem apenas a esses serviços espirituais, né, na concepção deles, e ensinavam também que na Frígia, que era a cidade de Montano, era onde desceria a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém seria lá. E então, irmãos, há uma característica aqui que alguns historiadores colocam. Queridos, eu esqueci de deixar aberto. Um momentinho, tá, irmãos? Um momentinho, rapidinho. Irmãos, acho que a gente precisa deixar o Christopher ir. O culto dele é às 9. Se ele terminar às 9, ele não começa às 9. É 9h30 o culto. 9h30? Não é isso, Danilo? Confirma aí. É, isso mesmo, 9h30. Olha, voltou. Ok. Desculpa, irmãos. É que já está chegando irmãos e não estava aberta ali a porta da igreja. Então, queridos... Eu acho que a gente... Perdão, Danilo. Foi eu que falei, Christopher. Acho que é bom a gente Janaína. estabelecer Gustavo. É bom a gente estabelecer um horário para terminar, para não atrapalhar o começo aí do seu culto. Não, a gente vai acabar nesse slide. Já vai acabar agora. Tá bom? Só concluindo esse material. Tá bom, Gustavo? Sim. Obrigado. Massa. Só essas últimas características do montanismo. Uma ênfase, irmãos, que se coloca na descrição desse movimento era a presença de êxtases e perda de controle corporal para mostrar que Deus estava sob o controle, que o Espírito Santo estava sob o controle daquela pessoa, né? E aí destaca-se uma presença muito grande na glossolalia. Glossolalia, irmãos, é um fenômeno que alguns chamam de línguas, né? É você falar de uma forma ininteligível. Então, era uma marca constante nessa igreja. Isso gerou o montanismo nesse grupo, irmão, nesse grupo. Isso gerou, irmãos, uma divisão entre a igreja, os principais teólogos. Todos eles viam que o montanismo era um erro, mas alguns não achavam que era uma heresia. Uns defendiam que aquilo que eles estavam falando sobre essa relação direta com o Espírito Santo, dons extraordinários,
esses êxtases, essa presença, essa perda de controle corporal, tudo isso era possível. Alguns defendiam isso, outros defendiam que isso não era possível de forma alguma. Mas o que era unânime entre os que achavam que o montanismo não era tão errado assim, não era uma heresia, mas os que achavam que o montanismo era uma heresia, o que estava unânime entre eles era: o montanismo é um grande perigo à autoridade da Escritura Sagrada, porque ele advoga uma autoridade fora da Escritura, fora da autoridade dos apóstolos e dos profetas, que foi a única autoridade que Cristo deu para a sua igreja para as verdades doutrinárias. Os apóstolos já haviam morrido, não havia mais nenhum apóstolo vivo. O que restava dos apóstolos eram os seus escritos para conduzir a igreja na verdade, e obviamente o Espírito Santo operando na igreja. Mas o grande ponto é que eles advogavam uma fonte além da Escritura Sagrada. Então, uma comunicação direta com o Espírito que revelava coisas, que trazia essas experiências extraordinárias e essa ênfase no ascetismo. Então, tudo isso gerou uma divisão na igreja. Um homem conhecido, talvez os irmãos conheçam, chamado Tertuliano, foi um teólogo importantíssimo na defesa da doutrina da Trindade, no século II e III. Ele foi um dos que se converteram para o montanismo. No final da sua vida, ele se tornou montanista. Aí, Cristo, não há nada categoricamente, porque eles professavam a Cristo, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, como nós professamos, mas tinha uma ênfase no Espírito Santo, né? E a refutação, ela ocorreu por diversos sínodos da época, não foi necessariamente por um credo ou concílio. A próxima aula, irmãos, nós começaremos, só faltou esse aqui, e nós introduziremos com esse aqui, o pelagianismo, antes de nós entrarmos nas questões da reforma, tá bom? E curiosamente vai ser muito importante entender o pelagianismo para as questões da reforma, por isso a gente vai ver com mais calma. Queridos, para a gente encerrar, por favor, alguém poderia abrir o Catecismo Maior de Westminster? Por favor. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui também, que aí ajuda. O Catecismo Maior de Westminster. Vamos lá. Eu vou ler aqui. Por favor. A pergunta 8 a 10. Quem falou? Irmãos, então eu vou ler aqui, visto que eu não li durante a aula, eu pude fechar o slide aqui, então a gente vê aqui o catecismo, tá bom? Ele diz assim, o Catecismo Maior. Pergunta 8. Há mais de um Deus? Resposta: há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Pergunta 9. Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas em suas propriedades pessoais. Então, vejamos. São iguais em poder, em glória, em substância, são eternos, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno, todos são iguais. Qual é a única distinção? A distinção são em suas propriedades pessoais. E quais são as suas propriedades pessoais? Pergunta 10. O Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito procede do Pai e do Filho, e tudo isso desde toda a eternidade. Não houve um momento em que o Filho não fosse Filho, e o Pai não fosse o Pai, e o Espírito não procedesse do Pai e do Filho. Eternamente foi assim. Até a gente falar eternamente, sempre foi assim. A gente lida com 2 categorias diferentes, eternidade e tempo. Mas a ideia, irmãos, é que não houve um momento em que o Filho não era e passou a ser. O Pai eternamente gerou o Filho. Na eternidade, o Filho é gerado pelo Pai, e na eternidade o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa é a distinção que há entre cada pessoa da divindade. Então, eles são pessoas distintas entre si. E, por último, pergunta 11. De onde se infere que o Espírito Santo e o Filho são iguais, são Deus iguais ao Pai? As Escrituras revelam que o Filho e o Espírito Santo são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, atributos, obras, culto que só pertencem a Deus. Veja, irmãos, a Escritura Sagrada abundantemente mostra que Cristo ele é
foi e deve ser adorado. Mas apenas o Pai, ou melhor, apenas Deus deve ser adorado. Ora, se a Escritura fala de Cristo sendo adorado, isso é atribuir culto a Cristo, quando a Escritura não atribui culto a ninguém, senão ao próprio Deus. Fala o mesmo acerca do Espírito Santo. Atribui os mesmos atributos da divindade para Cristo e para o Espírito Santo. Então, atribuindo os mesmos nomes, atributos, obras e cultos, por um princípio que nós chamamos no presbiterianismo de lógica, é claramente deduzido, e aqui está o uso da lógica e da razão na interpretação da Escritura Sagrada. É um princípio lógico claramente deduzido. A Escritura em nenhum versículo vai falar essa expressão. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, três pessoas distintas que subsistem em uma única divindade. Não tem esse versículo que faça essa proposição dessa forma. Mas toda a Escritura nos ensina essa regra, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma glória, o mesmo poder, os mesmos atributos, o mesmo culto, que é devido apenas a Deus, e são distintos. Então a Escritura afirma as duas coisas, nós ficamos com as duas coisas. E é por esse princípio que nós sustentamos a doutrina da Trindade. Eu sugeriria, irmãos, que os irmãos tivessem sempre isso aqui no coração, memorizado essas perguntas, para quando os seus filhos perguntarem isso, para quando uma pessoa que você estiver evangelizando perguntar isso, se você simplesmente falar, você já tem um grande avanço. É você expressar na maneira, na forma que essa doutrina ela foi forjada, a ferro e fogo, com muita luta, com cada palavra sendo escolhida de uma forma precisa. Memorizar é a melhor forma de expressar essa doutrina. É claro que nós temos que crer, certo, irmãos? Entender até onde a revelação nos dá a conhecer. Mas ter isso na ponta da língua dessa forma é muito útil na defesa, na explicação e na pregação do Evangelho para aqueles que querem conhecer a nossa fé, a Trindade e nosso Deus e nosso Cristo, que é plenamente homem e plenamente Deus. Amém, irmãos? Essa seria a nossa aula de hoje. Amém, Christopher. Eu peguei aqui as perguntas, aí eu te mando aí depois, tá? Tá bom. Você ir respondendo pra gente. Posso orar por ti rapidinho? Por favor, Danilo. Por favor. Vamos orar, então. Deus, te louvamos por mais esse tempo, te agradecemos pela vida de Christopher, desse amigo querido. Que o Senhor abençoe agora o culto na sua igreja e que o Senhor também aplique, ó Deus, as verdades que nós ouvimos e aprendemos hoje, para que a nossa alma, para que o nosso coração seja mais uma vez fortalecido no Senhor e na tua revelação que nos foi dada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Muito bom estar com vocês. E pena que a gente não pode interagir com perguntas e respostas, viu? Tchau, Christopher. Obrigado. Tchau. Valeu, Christopher. Valeu.